A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 27 de janeiro de 2024, estou aqui para compartilhar mais uma palavra gloriosa e abençoada do céu. Antes disso, gostaria que vocês curtissem o vídeo, comentassem se possível e compartilhassem com as pessoas que vocês acham que estão precisando ouvir essa palavra. A palavra de hoje, irmãos, está em João 10, 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, quem conhece mais a sua criatura do que o próprio Criador? Jesus nos conhece. Jesus, como ele nos criou, ele nos formou, ele pensou, ele planejou cada um de nós, ele nos conhece. O Salmo 139 vai nos dizer que enquanto éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, que éramos um segredo para a nossa mãe, Deus já sabia da nossa existência. Como é maravilhoso pensarmos isso, irmãos, que Jesus, ele planejou cada detalhe do nosso corpo, da nossa identidade. Ele sabia, ele sabe quem é a mulher e quem é o homem que ele criou. Quais são as suas características, a sua personalidade, detalhes do corpo. Jesus, ele sabe tudo, irmãos. Sabe quem somos, nos conhece nas nossas complexidades, pois toda a engrenagem do corpo humano, todos os sistemas, os órgãos, as reações químicas, enzimáticas, imunológicas, hormonais, foi tudo criado e pensado por Deus. Ele nos conhece na nossa profundidade, na nossa complexidade. Além disso, irmãos, a palavra vai dizer que ele sabe o que pensamos, que ele sonda a nossa mente, ele sonda as nossas emoções. Ele sabe onde estamos, o que estamos fazendo agora, ele sabe. No Salmo 139, também de uma forma maravilhosa, ele diz: se você fizer a sua cama no abismo, lá no inferno, eu vou lá te buscar, eu estarei lá com você. Se você fizer lá no céu, eu estarei lá com você. Jesus, ele nos conhece. E esse versículo que lemos agora, João 10, 27, ele vai nos dizer e que quem é a ovelha que anda com ele também reconhece a voz dele. Irmãos, é impossível nós termos uma vida de plenitude, de satisfação, sem andar com Jesus. Nós até podemos viver como muitos vivem, mas é impossível viver plenamente sem andar com Jesus. Jesus, ele diz que a sua ovelha conhece a voz dele e ouve a voz dele. Irmãos, como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Quanto mais andamos, quanto mais nos aprofundamos no conhecimento da pessoa de Jesus, do caráter de Jesus, da doutrina de Jesus, mais nos tornamos pessoas sensíveis à sua voz. É como se no início de uma caminhada, nós só escutamos quando ele brada, quando ele grita. Ao passar dos anos, se você busca intimidade, se você busca Deus de todo o coração, de toda a sua força, é como se você ouvisse Deus nas suas diferentes frequências, nas suas diferentes volumes de voz, como se fôssemos capazes de escutar o sussurrar de Deus. Quando andamos com Jesus, nós reconhecemos a sua voz nas diferentes alturas, nas diferentes frequências, na aguda, na grave, no som alto e no som baixinho, naquele suspiro. Eu desejo, irmãos,
ouvir a voz, cada vez mais ouvir a voz de Deus. Eu pretendo estar sensível aos sussurros de Deus, aos silêncios de Deus. A minha meta, irmãos, é eu poder decifrar, mesmo quando Jesus não fala, mesmo seu silêncio. Jesus, ele quer que você o conheça, que eu o conheça em sua plenitude. Ele é um ser inesgotável, mas até o momento de nós o encontrarmos, ele espera que sabemos os detalhes de sua personalidade, do seu caráter e do seu querer. Quem ouve a voz de Jesus é capaz de cumprir o propósito dele na nossa vida. Quem ouve a voz de Jesus é capaz de escapar dos lobos. Quem ouve a voz de Jesus é capaz de percorrer caminhos retos. Quando estamos próximos de Jesus, nós ouvimos o sussurro, o suspiro, o respirar de Jesus. A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, Moisés vai dizer que a luz de Deus, que o brilho de Deus resplandeça sobre a sua face. E meditando nessa palavra, eu consigo entender que quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu possuo o brilho de Deus, mais a luz do Senhor é capaz de refletir na minha face. Se temos um holofote aqui, se estamos distante, o holofote é capaz de nos iluminar. Mas quanto mais próximo chegamos deste holofote, mais essa luz brilha na nossa face. Que Deus possa ser o nosso holofote, o nosso luminoso. Que nós possamos estar frente a frente para que esses raios de luz reflitam perfeitamente na nossa face. O meu maior desejo é que as pessoas vejam Cristo em mim, que as pessoas enxerguem o brilho de Jesus na minha vida, não para me fazer especial, mas para eu me sentir nas pegadas de Jesus, para eu me sentir como filha seguidora de Jesus, para eu saber que eu sou uma ovelha que escuto e reconheço a voz do meu Senhor. Irmãos, que você seja uma boa ovelha, que você sempre saiba reconhecer a voz do nosso Criador. É o que eu desejo na vida de cada um e na minha. A meditação do autor do Café com Deus Pai diz assim: talvez Deus tenha falado mais baixo para você chegar mais perto dele. Talvez Deus esteja sussurrando para você se sentir mais aplicada em buscar a voz dele, para você se aproximar mais, para você poder ouvir o seu sussurro. Que como é maravilhoso, né, irmãos? Os desígnios de Deus. Como é maravilhoso saber o quão é intenso andar com Deus. Muitas vezes os ímpios, aqueles que estão distantes da palavra do Senhor, ou aqueles que nunca tiveram a oportunidade de saber o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia, ou quem é Deus, que já tem um preconceito, né, pré-formado, talvez avalia só de forma negativa, porque cria uma expectativa sobre Deus e sobre a palavra do Senhor que não é a real. Talvez ele não imagina, essas pessoas elas não são capazes de imaginar o quão é intenso viver Deus, o quanto é intenso a palavra do Senhor. O quanto dá sabedoria, o quanto abre a nossa mente, o quanto tira nossas escamas.
como aumenta a nossa percepção, a nossa compreensão sobre tudo e sobre todas as coisas. Desejo que cada vez mais estejamos na pegada do Senhor Jesus. Amém? A leitura bíblica de hoje encontra-se em Mateus 15. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a segunda multiplicação de pães e de peixes, que está em Mateus 15, 32 a 39, que diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra nos diz que Jesus estava com uma multidão, Jesus, seus discípulos, seus apóstolos e uma multidão afastado da cidade, num deserto. E estavam horas e horas lá ouvindo Jesus falar, Jesus curar, Jesus falar em parábolas, e não havia comida. Jesus preocupado com aquele povo, esse povo aqui no deserto, eles vão voltar, eles podem desfalecer pelo caminho. Foi Jesus que falou isso. E os discípulos falaram: Mas Jesus, não tem onde comprar comida aqui. E Jesus disse: Mas o que vocês têm aí? Os discípulos falaram: 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus multiplicou e alimentou aqueles 4.000 homens, mais suas mulheres, mais as suas crianças, e sobrou pão e peixe. Irmãos, quando eu leio essa passagem de multiplicação, de milagre, eu entendo como aplicação na nossa vida que muitas vezes nós temos muito pouco para oferecer. Nós temos sonhos, nós temos um projeto, mas nós temos pouco. Nós talvez não temos dinheiro de como fazer, mas o pouco que nós temos, se nós entregar tudo para Jesus, Ele é capaz de multiplicar, Ele é capaz de fazer muito mais do que pensamos. Pois a palavra em Isaías, Deus diz: os meus pensamentos são mais altos do que o seu. Os pensamentos de Deus, irmãos, a capacidade de Deus não é como a limitação humana. Vai além. Os milagres de Deus são inesgotáveis e são ilimitados. O pouco que nós temos para oferecer, Jesus é capaz de fazer maravilhas. Eu vou contar um testemunho meu que está vindo aqui na minha cabeça para edificar a sua vida e para aumentar a sua fé. Desde muito criança eu quis ser médica, eu quis fazer medicina. E eu era de uma família que não tinha condições naquele momento de formar uma médica. Há 25 anos atrás, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Tinham poucas faculdades de medicina, as que haviam eram muito caras, sempre eram menos vaga, bem menos vaga do que hoje em dia. Era sempre muito concorrido, era bem difícil, né, conseguir uma vaga de medicina
Imagine uma pessoa que não estudou numa escola particular, que não tinha como se preparar tão bem quanto os concorrentes daquela época. Mas a minha mãe, uma mulher de fé, e eu, mesmo que naquela época distante de Deus, eu sempre tive muita fé. E Jesus, através do pouco que eu tinha para oferecer, talvez o pouco conhecimento, mas eu tinha uma vontade, eu tinha uma intenção, eu tinha um sonho, eu tinha um plano. E Jesus multiplicou na minha vida, pois eu consegui, de fato, passar numa boa faculdade. Era uma faculdade privada, onde eu não tinha condição de pagar, mas Jesus arrumou meios, levantou pessoas, eu consegui uma bolsa na faculdade e eu consegui cursar e realizar o meu sonho. Naquela época, eu só tinha 7 pães e alguns peixinhos e Deus multiplicou tudo aquilo na minha vida. Talvez o pouco conhecimento que eu tinha, que poderia ser até inferior aos meus concorrentes, mas Jesus foi capaz de multiplicar tudo isso na minha vida. E hoje eu realizei meu sonho da época, que era ser médica, eu possuo minha especialidade, trabalho, sou muito feliz e realizada com o que eu faço. Que esse meu testemunho edifique sua vida hoje. Talvez o seu sonho, o seu plano é grande perante o pouco que você tem. Mas saiba que quando a gente entrega a Jesus, Ele é capaz de multiplicar e fazer muito mais, fazer muito além do que pensamos. Fica com essa palavra. Fique confiante em Jesus. Fica com fé em Jesus. Não pense que a palavra de Deus é fábula, que a palavra de Deus é conto de fadas. O mundo pode até querer falar que é, mas não é. É bênção para a nossa vida. É luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Assim diz o Salmo 119. A palavra do Senhor é aquela que ilumina a nossa vida. É aquela que abre os nossos horizontes. É aquela que multiplica os pães e os peixes. O pensamento de Jesus é maior do que o seu. O pensamento de Jesus é maior do que o meu. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu espero que essa palavra tenha sido edificante para a vida de vocês, como foi para a minha. Deus abençoe. Até amanhã.